E a reserva de emergência é um dos itens mais importantes, isso é verdade. E por isso, no vídeo de hoje, vou trazer para você um guia completo para você fazer a sua reserva de emergência e também te dar 3 opções onde você pode colocar a sua. Seja você já um investidor ou não, ter um dinheiro separado para emergências é essencial. Perder um emprego, bater o carro, precisar fazer uma cirurgia de emergência, ser roubado, ou até mesmo aí uma ferramenta essencial para o seu trabalho que acaba estragando, um tipo de emergência que nunca avisam quando vão acontecer. Se você não tiver dinheiro guardado e preparado para esse tipo de coisa, você pode ter problemas ou ainda mais, acabar se endividando por causa disso. A primeira pergunta quando se fala em reserva de emergência é quanto exatamente você deve guardar. E a gente pode sair da premissa que você tem que guardar aí pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. E não, isso não precisa ser exatamente uma regra, esses 6 meses são apenas um norte, um início para você começar. Caso você acredite que tem mais estabilidade do que a maioria das pessoas, pode ser que você precise aí guardar menos meses dos seus gastos. Ou então, caso você tenha um pouco mais de risco, você tenha menos estabilidade, seja no seu negócio ou emprego, como por exemplo, sendo um autônomo, talvez você guardar aí 1 ano, 12 meses das suas despesas, seja um valor ideal para você. E quando eu falo de gastos mensais, eu falo daqueles gastos que são essenciais, gastos que você não consegue cortar. E obviamente se você tiver alguma emergência, perder seu emprego, precisar desembolsar muito dinheiro, você obviamente não vai continuar gastando normalmente com aquelas coisas supérfluas, com viagens, com passeios, com seu lazer, porque obviamente você tem uma emergência para resolver. Mas e onde que eu deixo o dinheiro da minha reserva de emergência? Primeiramente, você tem que entender que para a reserva de emergência você precisa procurar 2 coisas principais. Primeiro, segurança e segundo, liquidez. A segurança é justamente porque você não pode ter problemas com esse dinheiro. Ele é justamente para ser a sua segurança adicional no caso de algum problema. E a liquidez, por sua vez, é porque emergência nunca vai avisar quando chega. Você deixa o seu dinheiro lá investido em alguma coisa que só vai poder tirar daqui a algum mês. Pode ser que não dê tempo de te ajudar. E sinceramente dá para encaixar até um terceiro requisito. Por mais que a gente não procure rentabilidade na reserva de emergência, se você conseguir algum lugar que te pague aí pelo menos 100% do CDI, isso acaba sendo uma vantagem para você. E a primeira opção são os CDBs com liquidez diária. No caso de um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e qualquer CDB que você consiga, que tenha liquidez diária, que seja de um bom banco e que te pague aí pelo menos os 100% do CDI, vai ser uma ótima opção para você botar a sua reserva de emergência. Tendo em vista que como ele tem liquidez diária, você consegue tirar quando precisa. Também por ser um CDB aí de um banco, você tem a garantia do FGC. O banco aqui é indiferente, mas você tem opções que rendem 100% do CDI, ou até mais em bancos aí como o CDB Fácil lá do Bradesco, como o BTG Pactual, como lá no C6 Bank, ou até mesmo você pode procurar o que não é exatamente um CDB, mas é o RDB lá do Nubank. O Inter pode ser até bastante famoso, mas recentemente eles baixaram lá para 98% do CDI, por isso que eu deixei aqui fora da lista. A segunda opção que você tem é o Tesouro Selic, e aqui não precisa ficar preocupado quando eu falo que você está emprestando seu dinheiro lá para o governo, por mais que a gente não confie na grande maioria dos políticos. É uma situação bem diferente, você está emprestando lá para o Tesouro Nacional, e eles até consideram muito mais seguro você deixar o seu dinheiro lá nos títulos do Tesouro do que no CDB lá de um banco, então isso não vai ser um problema. O Tesouro Selic rende a taxa Selic mais uma pequena taxinha, então ele pode até render um pouquinho a mais, muitas vezes, do que você vai ter lá no CDB a 100% do CDI, mas a gente pode dizer que eles são bem equivalentes. E a terceira opção são as contas remuneradas. Eu vejo uma certa vantagem nas contas remuneradas quando a gente fala em reserva de emergência, porque por mais que a gente invista em CDBs, no Tesouro Selic, a gente tenha praticamente uma liquidez diária. Se a gente precisar do dinheiro fora de um horário útil ou fora de um dia útil, como final de semana ou feriado, você não consegue tirar seu dinheiro. E se muitas vezes não dá para esperar exatamente para alguma emergência muito específica, você ter que ter o dinheiro lá em mãos, você realmente vai ter que optar por uma conta remunerada, por exemplo, que a grande maioria delas permite que você movimente o seu dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui abre uma grande vantagem. Aqui entram opções como a Nuconta, como o IT lá do Itaú, como o PicPay e até outras contas remuneradas que a gente tem por aí. E elas vão te pagar, se elas te pagarem aí pelo menos 100% do CDI ou até mais, podem sim ser uma opção para sua reserva de emergência. Só vale citar que esse tipo de investimento não tem garantia do FGC, embora tenha também uma segurança que não seja tão ruim assim, que é a obrigação, a obrigatoriedade dessas empresas de investirem o dinheiro em títulos públicos. Lembra que eu falei que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic lá ele é mais seguro? E ele também tem que ficar em patrimônio separado lá do banco. Eu sou obrigado a comentar aqui, obviamente, sobre a poupança, mas com certo cuidado.
Muita gente acaba não gostando aí das contas remuneradas, acaba não utilizando contas remuneradas, e aí a poupança pode até ser uma opção para uma pequena parte da sua reserva de emergência, porque lá você tem a segurança, você tem liquidez, e você consegue, né, dentro de um limite de horário lá que o banco ou o caixa eletrônico não está fechado, até realizar o resgate desse dinheiro, principalmente se você morar em uma cidade que não tiver lá aqueles bancos 24 horas para você resgatar dinheiro da maioria das contas digitais. E aí a poupança consegue entrar. Eu particularmente deixo uma pequena parte da minha reserva na poupança justamente para esse tipo de coisa, justamente porque eu já precisei em duas situações específicas. Mas como eu disse, toma cuidado e não exagera, porque a poupança sim rende bem menos aí do que essas outras opções. Me conta aí, se você já tem reserva de emergência, em que banco, né, em que lugar, que tipo de investimento você tem usado para ela, ou se você pretende começar a sua agora, onde que você quer deixar essa reserva de emergência. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!